Para uso da palavra, o ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Meu presidente, nosso vice-presidente, Mourão, amigos ministros, Odoni e Alexandre, CAD e ANP, senhores presidentes. O presidente sempre formulou um enigma durante a campanha. Como pode um país tão rico em recursos naturais assistir o empobrecimento do seu povo? Era uma pergunta que eu, como economista, também 30 anos atrás perguntava. À época, o fenômeno era o Japão. O presidente hoje pergunta normalmente comparando com Israel. Deserto, sem recursos naturais, sem nada, e olha tudo que eles conseguem ter. E nós, com tantos recursos naturais, por que não somos tão ricos? Eu, 30, 40 anos atrás, professor de economia, usava como exemplo o Japão. O Japão estava crescendo. O Brasil tinha desacelerado. Durante muitas décadas cresceu mais do que o Japão, mais do que a China, mais do que a Coreia. Mas depois o Brasil começou a desacelerar, perdeu capacidade de crescimento e o Japão continuou. E eu dava esse exemplo, eu dizia sempre o seguinte: o Japão é uma terra sem recursos naturais, pequenininha, quando nasce um japonês, o outro cai dentro d'água, porque é dimensão geográfica estreita. E o Brasil, ao contrário, o Brasil é uma potência perdendo cada vez mais capacidade de crescimento. E a resposta, presidente, está em 2 livros interessantes, né, entre os milhares que existem a respeito, mas que nós fundimos no seu programa econômico, que é O Caminho da Prosperidade. O primeiro é o do Hayek, que é O Caminho da Servidão, mostrando como o estatismo degenera os regimes políticos, cria corrupção e destrói seus sistemas econômicos. Isso nós assistimos várias vezes na história. Assistimos várias vezes na história isso acontecer. E o exemplo mais recente e dramático é da nossa Venezuela vizinha, povo amigo, sofrendo exatamente da degeneração completa do regime político e do regime econômico. Hiperinflação, destruição de riqueza, 5 milhões de venezuelanos fugindo do próprio país, cruzando, os mais pobres cruzam e invadem a fronteira brasileira, buscando sobrevivência aqui conosco. E o livro do Hayek é uma explicação muito simples de como o estatismo destrói a capacidade produtiva, a capacidade de iniciativa de um povo, escraviza a classe política, degenera o regime, e nós provamos um pouco disso aqui também. Por outro lado, há a história da reconstrução, que é a dos regimes liberais. E um exemplo também de um outro livro interessante é do Ludwig Erhard, o liberal que reconstruiu a Alemanha no pós-guerra. E ele escreve A Prosperidade através da Competição, é o livro clássico dele. Então, o Hayek explica como os povos degeneram seu sistema político e econômico através do estatismo. E o Ludwig Erhard mostra como, através de mercados e competição, os povos conseguem produtividade, competitividade e enriquecimento. Nas primeiras linhas desse livro, o Ludwig Erhard diz o seguinte: quando eu cheguei à Alemanha destruída no pós-guerra, um alemão tinha que trabalhar, ele faz as contas, eu não me lembro exatamente, mas é assim, um alemão tinha que trabalhar 1 ano e meio para comprar um sapato, o salário era tão baixo que ele tinha que trabalhar 1 ano e meio para comprar um sapato, 3 anos para comprar um terno, e 15 anos para comprar o próprio caixão onde seria enterrado, porque exigia madeira e não havia mais madeira, tudo tinha sido queimado na Alemanha. Então vocês vejam o empobrecimento, a destruição que foi para uma população avançada como era o regime alemão à época. Aí você pega o Brasil, e eu dou sempre esse exemplo, que a Europa foi reconstruída com 100 bilhões de dólares, o Brasil gasta 100 bilhões de dólares por ano só para os rentistas, só para girar a dívida, porque gasta inconsequentemente, não tem controle de gasto, até estourar todos os orçamentos públicos, e aí reconstrói uma Europa por ano sem sair da miséria. Ora, nós estamos desenvolvendo esses programas já há bastante tempo, dizem que nós não temos programas.
Esse programa está sendo elaborado há 6 meses, em colaboração com o Ministério de Minas e Energia, CAD, ANP. Está sendo elaborado, teve uma colaboração e uma ideia original de um dos Chicago Oldies, né? Um dos velhinhos de Chicago, o professor Carlos Langoni, que trouxe a ideia e falou: Paulo, energia barata, vamos mexer com energia, vamos aumentar a competitividade dos sistemas. Procurei o ministro Bento, sentamos, começamos a trocar ideias e fomos articulando essa mobilização em direção justamente a responder o enigma que o presidente colocou. Como é que pode um povo com tantos recursos ficar empobrecido? E a resposta é porque nós não despertamos ainda as forças de mercado. Jamais despertamos as forças de mercado. O Brasil é um gigante acorrentado. O Brasil é um país amarrado por todos os lados, e o presidente, durante a campanha, sempre disse: vamos tirar o governo do cangote do povo brasileiro e das forças produtivas. Então, nós, de um lado, estávamos trabalhando no choque de energia, choque de oferta. Amanhã vamos falar também de mais um choque de oferta, dessa vez no mercado de trabalho. Hoje estamos falando de um choque de oferta no sistema de energia, o choque da energia barata, e estamos quebrando 2 monopólios que, como dizia o ministro Bento, já estão, essa possibilidade já estava aí. Tem um acordo externo que estava há 16 anos sendo negociado, mas não fechava, de repente fechou. Será que estavam fazendo alguma coisa a respeito? Tem também 20 anos que já estão dadas as condições para quebrar esse monopólio, mas ninguém quebrava. Será que alguma coisa aconteceu? E eu quero agradecer ao presidente Bolsonaro, porque ele permitiu esse alinhamento de astros que tornam as coisas possíveis. Porque quando o presidente deixa que o presidente da Petrobras, que o presidente da ANP, que o ministro da Minas e Energia, que o ministro da Economia possam se articular numa orquestra, possam tocar a mesma música, em vez de representando interesses corporativos, onde eu sempre digo que são 200 milhões de brasileiros atendidos por 4 empreiteiras, 4 bancos, uma produtora e distribuidora de gás, por acaso pública, mas é uma. Não há surpresa em por que o povo brasileiro segue empobrecido. São poucos produtores, mercados cartelizados, preços caros, ainda por cima uma chuva de impostos. Sobra o quê? Sobra pouco. Então, despertar essas forças competitivas é o que nós estamos fazendo desde o início. Primeiro, nós tínhamos que remover o buraco fiscal que nos ameaçava e que, com a decisão do presidente e a colaboração claríssima do Congresso, da Câmara de Deputados, na primeira votação, agora vem a segunda e depois vem o Senado, sempre confiamos no Congresso, que o Congresso vai cumprir a missão de remover essa ameaça do buraco negro fiscal da Previdência e nos engolir. Removido isso, os programas estão começando a aparecer. São programas que estão sendo elaborados também há muito tempo. E esse, particularmente, do choque de energia barata, é uma quebra de 2 monopólios, basicamente. O monopólio de produção e exploração de gás, como recurso básico, gás natural, e também dos monopólios estaduais na distribuição. E está havendo uma fantástica coordenação do ministro Bento, onde nós procuramos o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, o governador de Minas, agora Sergipe, Alagoas, e todo mundo está entendendo e todo mundo quer se juntar ao barco, até os argentinos querem botar o vaca muerta. O presidente Bolsonaro foi conosco à Argentina, querem botar isso aí. Então vem gás da Bolívia, vem gás do fundo do oceano, no pré-sal, vem gás da Argentina, vem gás do Nordeste, e isso vai derrubar o preço do gás. E nós acreditamos, eu quando falo números, nunca falo sem uma base de gente muito boa que trabalha conosco. E tem gente muito boa que estima em até 40% em 2 anos a queda do preço do gás natural no Brasil. Nós vamos ver, é uma proposta empírica, é uma proposição empírica. Agora, nós temos certeza que o preço vai cair, porque nós vamos aumentar brutalmente a oferta com um choque de investimentos no setor. Então, que o preço vai cair, vai. Agora, se vai cair 20, vai cair 30, vai cair 40 ou mais, não sabemos. Como disse o ministro Bento, o preço no Brasil estava em torno de $13. No Japão, que não tem e importa da Rússia, $8. Na Europa, que também importa da Rússia, $8.
Nos Estados Unidos, 3 dólares. Ora, o nosso tem que cair pelo menos para 8 dólares, pelo menos para 7. Nós temos o gás natural. Então, o que falta são os investimentos. Os investimentos não acontecem por quê? Porque não havia esse alinhamento de astros que o presidente Bolsonaro permitiu que ocorresse. Porque se tem uma trincheira, acontecia também no caso da abertura da economia brasileira, se tem uma trincheira de interesses corporativos no Ministério de Indústria e Comércio, quando o Ministério da Fazenda queria abrir a economia, o Ministério de Indústria e Comércio trava. Agora não, agora é um Ministério de Economia. Não tem um sujeito tocando axé e o outro tocando música clássica. Está todo mundo tocando a mesma música. E as coisas começam a acontecer. Então, os programas existem, os programas estão saindo do papel. Eu agradeço muito ao presidente Bolsonaro por essa oportunidade que nos dá de transformar o Brasil e de colocar as forças de uma economia de mercado a serviço da prosperidade do povo brasileiro. Eu fico por aqui, agradeço muito a força do presidente, a cooperação dos ministros e o papel também das forças políticas, governadores nos ajudando a nível de estados nessas medidas, porque eles têm um monopólio legal a respeito da distribuição do gás, e também do Congresso que está nos apoiando toda vez que precisamos. O TCU também, temos que citar o TCU, toda vez que precisamos fazer qualquer mudança, consultamos o TCU, eles dizem, olha, isso pode, aquilo não pode. Então tem uma engrenagem, eu acredito fortemente nas duas coisas que são os pilares da civilização ocidental: a democracia e os mercados, a ordem e o progresso. A ordem é uma ordem democrática, é a nossa capacidade de nos organizar como nação, em vez de servirmos a interesses menores. E o progresso que vem com a ideia dos mercados, e essa é a chave da força da civilização ocidental. São a democracia e os mercados. Eu agradeço e tenho orgulho de estar participando desse esforço que a eleição do presidente Bolsonaro permitiu. Obrigado. Neste momento, o presidente da República assina o decreto que institui o Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Meus senhores, minhas senhoras, boa tarde. Me permita mais uma vez falar com o coração. Porque o Brasil começa a dar certo. Que graças a Deus eu tive a liberdade de escolher pessoas competentes e patriotas para estarem ao meu lado. E hoje, em Vitória da Conquista, o nosso brilhante ministro da Infraestrutura, Tarcísio, falou com o coração também, quando ele disse que tinha ou tem a melhor equipe técnica em seu ministério. Eu lhe respondi, dentro da toda liberdade que nós temos, que concordava com ele, mas ele só pôde falar isso porque eu dele toda a liberdade para escolher aqueles técnicos que o ajudariam a chegar ao local em que ele tinha chegado.
é um ministério também com muitos recursos contingenciados, mas com trabalho feito com muito amor, dedicação e patriotismo, tem sido melhor do que muitos outros que nos antecederam. Logo mais, com toda certeza, pessoal da imprensa, não me procure, vocês terão mais uma boa notícia, não só tão boa como essa do novo mercado de gás. O Brasil está dando certo, mas é uma equipe, a equipe não é apenas dentro daquele ministério. A economia não andaria sem energia. O Paulo Guedes jamais poderá falar que o Brasil vai crescer 3, 4 ou 5% nos próximos anos se não tiver energia. E a energia, o Bento não poderá falar que a teria se não tivesse o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também perfeitamente sintonizado com os destinos da nação. Bem como nós não poderemos também seguir nessa linha se não tivermos alinhado conosco o Ministério Público, a Agência Nacional de Petróleo, o Tribunal de Contas da União, o CAD, entre tantos e tantos outros órgãos. E a força que nós temos para seguir nesse destino é a confiança em nós e em vocês, o povo que merece e deve ter da nossa parte e sempre terá absoluta lealdade. A vocês, todos aqui, que simbolizam o povo brasileiro, nós somos os seus subordinados. Assim sendo, meus prezados brasileiros, bons brasileiros aqui presentes e que nos ouvem também ou assistem na ponta dos meios de transmissão, juntos nós faremos o Brasil melhor para todos. Eu acredito no Brasil, acredito em Deus e acredito em vocês. Meu muito obrigado.